Kardec nos diz que a encarnação não é uma punição para o espírito conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. É normal nós encontrarmos companheiros nossos que diz que a encarnação não pode ser possível porque a vida é criada uma única vez e que a doutrina espírita erra ou peca com relação a isso. E às vezes, aonde a pessoa diz isso, não dá tempo de corrigir, não dá tempo de esclarecer de que sim, a vida é criada uma única vez, uma única oportunidade. Somente depois é que nós vamos tendo etapas, nós vamos tendo momentos de reencarnação, vida na carne, vida na espiritualidade e a volta à carne. Mas a vida, ao ser criada, ela é uma única vez. Por isso que nós precisamos encarnar, porque a encarnação está ligada à nossa inferioridade de realizar as nossas tarefas. Mas à medida que progredimos moralmente, o nosso espírito vai se desmaterializando, isto é, depurando-se. Vamos nos afastando da influência da matéria. É assim que nós vivemos ainda hoje? Nós já estamos desmaterializados? Nós já conseguimos nos sentir como espírito de luz e a matéria não tem importância alguma em nossa vida? Não, não é. A matéria tem um peso tão intenso ainda em nossas vidas que muitas vezes esquecemos que somos espíritos. Nós achamos que somos o que é a carne, que ao chegar no momento da morte não há nada, ou se há, ele não consegue explicar. Muitos de nós ainda estão naquele pequeno estágio que se encontravam os homens quando Jesus encarnou para esclarecer que ele estava trazendo vida em abundância para que todos vivessem felizes. Naquela época, eles tinham uma dificuldade de entender o que havia após a morte. Eles achavam, sabiam que existia alguma coisa, mas não sabiam definir que coisa era essa. E nós, hoje, mais de 2000 anos depois, mesmo sendo espírita, às vezes cometemos o mesmo engano, vivemos com tanta intensidade na vida material que esquecemos que somos espirituais. Esta semana eu fiquei bastante confusa ao ver alguns companheiros espíritas, sei que é espírita, dirigentes de grupos espíritas em casas de peso, colocando no Face que era favorável à pena de morte, esquecendo a regra número 1 do espiritismo de que a vida ou a morte não existe, que a vida é perene, constante e que nós estamos na vida material para estagiar, para desmaterializar, para aprender, para sair da influência da matéria, para se espiritualizar, melhorando as percepções e as faculdades, sair dos erros e dos vícios, parar de cometer os mesmos erros. Então, para nós, não há pena de morte. Porque a primeira coisa que o espírita aprende é que a morte não existe. Que a única coisa que fenece é o corpo de carne. Que o espírito permanece ativo e progredindo, indo e voltando quantas vezes seja necessário. Ouvir um espírita convicto e de bastante tempo de doutrina dizer que sim, é necessário a pena de morte,
mostra que precisa voltar, estudar Kardec, estudar a doutrina espírita com mais atenção, com mais carinho. E ao mesmo tempo, ao ver esse tipo de coisa, nos faz também pensar e meditar se nós não estamos cometendo o mesmo tipo de erro. Qual é a finalidade da encarnação? Ampliar a nossa felicidade de acordo com o progresso que vamos realizando. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Quando nós ouvimos isso, lemos isso na doutrina espírita, nós paramos assim para pensar: bem, se o nosso progresso não é tão moral assim, se o planeta Terra tem todas essas dificuldades, aonde que está o erro? Nos espíritos encarnados repetindo as mesmas lições, sem aprendizado ou com pouco aprendizado. Não está retrogradando, porque sabemos que nós não retroagimos no conhecimento, mas estamos estacionados, o que é uma pena para nós. A criação dos mundos é incessante. Jesus nos ensinou isto numa lição linda e maravilhosa, quando os apóstolos estavam preocupados pelo fato dele trabalhar aos sábados. Sempre que Jesus trabalhava aos sábados, sempre que Jesus fazia um milagre aos sábados, ele era questionado de por que ele fazia aquilo. E dessas vezes que ele foi questionado, ele respondeu aos seus discípulos e às pessoas que estavam ouvindo: o meu Pai trabalha todos os dias. Se nós sabemos que Deus trabalha todos os dias, por conseguinte, saberemos que os espíritos, que os mundos são criados o tempo todo. Então, nós vamos encontrar mundos avançados, mundos felizes, mundos regenerados, mundos primitivos, mundos em provas e expiações, mundos numa faixa intermediária. A Terra está lutando para sair de provas e expiações para a regeneração. Às vezes, quando nós falamos da regeneração da Terra, nós temos o anseio e o desejo imenso de que seja amanhã. Mas nós sabemos que isto não é verdade, vendo a qualidade dos espíritos encarnados. Então, o que nós estamos fazendo do nosso livre-arbítrio, o que nós estamos fazendo de nossas ações, é que determinam o estado moral e o estado progressivo do mundo em que ele habita. E lógico que nós desejamos que a Terra fique melhor. Mas não basta somente desejar, porque senão fica igual quando nós estamos vendo um programa muito bom e o estômago está roncando: estou desejando o jantar. Estou desejando o jantar, mas não, se você desejar o jantar, ele não vai se autorrealizar na cozinha. Nós temos que parar o que estamos fazendo e realizar esse jantar. O progresso moral é a mesma coisa. O adiantamento de da Terra é a mesma coisa. Precisamos, além de desejar, entrar em ação. As casas espíritas se esforçam em entrar em ação, ensinando pouco a pouco, através de preleções, de palestras, de estudos, de cursos, o bem-estar moral de cada um que procura a casa espírita, principalmente os seus integrantes. Porque às vezes nós queremos levar uma infinidade de moral aos que estão distantes. Tem que começar por nós. A nossa moral é que vai dar sustentação tanto quanto aqueles que chegam. O planeta, a Terra que habitamos, é um dos menos adiantados.
e está povoada por espíritos relativamente inferiores. Quando Kardec fez isso há 200 anos atrás, nós conseguimos um grande progresso, certo? Errado. Continuamos ainda a ver esse estado de inferioridade. Como é que nós vemos isso? Basta nós circularmos nas ruas. Nós vamos encontrar irmãos nossos em situações muito difíceis de viver. São algumas coisas que eu vou descrever daqui a pouco. E aí nós vamos entender por que estamos relativamente atrasados. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei de progresso. Sem a reencarnação, como explicaria a diferença que existe entre o presente estado social que estamos vivendo? Nós não mudamos muito. Quando nós lemos história, quando nós vemos um filme que retrata a história, a Revolução Francesa, ou as Cruzadas, ou qualquer outro estágio de Roma, ou antes de Roma, nós vemos que nós ainda não mudamos muito. Nós continuamos tendo estados de barbáries completas, estados de violências completas, estados de situações aonde nós falamos assim, eu tenho medo de encarnar. Outro dia eu encontrei com um confrade que ele disse assim, daqui mais alguns anos, acredito que eu tenho só mais uns 5 ou 6 anos de vida, ele já passou dos 80, e ele disse assim, eu tenho medo, Sônia, de encarnar de novo. Por que você tem medo? Porque me dói muito perceber que vamos ser neto ou bisneto dessa geração que está aí. E elas não estão lá muito boas. Eu falei, mas essa geração se perdendo, essa juventude perdida, como nós dissemos, a grande responsabilidade é nossa, portanto, teremos que voltar para corrigir. Ele falou, isso está me doendo muito, vou ver se eu consigo ficar mais um pouco aqui. Então, nós sabemos que realmente nos dói muito desencarnar e pensar que ao encarnar vamos ser netos ou bisnetos de uma geração que é bastante diferente da nossa. Nós fomos criados para responsabilidade, às vezes até com a excessividade da responsabilidade. A geração de hoje estão sendo criadas como se ela não fosse responsável pelo seu futuro. E nós sabemos que cada um de nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Nós temos a consciência de que aquilo mesmo que plantamos, aquilo mesmo colheremos. E não dá para colher na horta do outro, mesmo que nós desejamos. Então, nós vamos colher, sim, todos os espinhos que colocamos. Mas, às vezes, nós achamos, ao falar de reencarnação, que isso é uma ideia só da doutrina espírita. E isso não é verdade. O hinduísmo já pregava esse conceito 5.000 anos antes de Cristo. Heródoto, o historiador em grego, menciona essa doutrina como sendo de origem egípcia. E na concepção dos egípcios, a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água ou do ar, percorrendo todas as criaturas um ciclo de 3.000 anos. Hoje nós sabemos que precisamos mais do que isso, porque com 3.000 anos de ciclo, indo e vindo, nós ainda não aprendemos o suficiente. E quando a doutrina nos diz que somos espíritos velhos, repetindo lições, e quando nós temos esta sensação profunda em nós de que somos um espírito velho, mostra o quanto que nós já percorremos. A doutrina espírita nos esclarece que nós não vamos nascer em elementos vegetais ou em animais irracionais,
a partir do momento que nós já utilizamos do pensamento, já utilizamos do raciocínio. Ele tira essa parte não esclarecida na época, mas o princípio é o mesmo. Teremos que vir quantas vezes forem necessárias. A reencarnação, portanto, é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser, nós, é capaz de subsistir à morte do corpo. Só isso já basta, né? Pensar assim: nossa, eu existo agora e continuarei a existir em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer existência, sempre aprendendo. Não importa se somos mais altos, mais baixos, mais gordo, amarelo, negro, branco. O importante é progredir. A forma material é o instrumento de aperfeiçoamento. Quem está ganhando, quem está iluminando, quem está crescendo? O espírito. E às vezes, é como o Adolfo disse, anjo não tem costa, porque não tem costa. Às vezes nós nos imaginamos anjo. Como que seríamos nós, espíritos de luz? Como será que nós seríamos? Será que nós teríamos cabelos compridos? Será que nós seríamos altos? Será que nós teríamos asas? Será que... Quando nós paramos para pensar isso, a doutrina nos diz e nos esclarece que o espírito em si não tem a forma material que nós entendemos, que ele é uma centelha. E a centelha para nós é como olhar as chamas. Nós não conseguimos entender como é. E ela é tão bonita e ela é tão esclarecedora que na Bíblia, no Velho Testamento, tem uma cena linda, magnífica de Moisés conversando com Jeová. E o Jeová era uma centelha numa sarça que ardia, mas não queimava. Já nos mostrando que sim, os espíritos de luz não vai ter a forma como nós idealizamos no corpo material. Mas o espírito, sendo de luz e não tendo essa forma material, como é que nós vamos reconhecer? Como é que ele se fará para nós? Da forma que nós vamos reconhecer. Para isso, nós temos um momento muito lindo de Emmanuel aparecendo para Chico Xavier. Um velhinho, bem velhinho, de barba, numa túnica. Conversa com Chico, esclarece que eles têm um trabalho por fazer e que ele exigiria 3 coisas de Chico Xavier. E o Chico pergunta o que? Ele diz: disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Só depois que o Chico concordou com isso, e só quando eles foram começar, é que ele se mostrou não como ele era, porque o Chico não teria alcance para visualizá-lo, mas como ele tinha sido na época que ele encarnou como senador. Mas a primeira aparição de Emmanuel para Chico é de um velhinho, mostrando que o espírito pode tomar a forma que quiser, que seja necessária ao entendimento do homem. E o espírito é o que nós chamamos de consciência e de alma. Espírito encarnado é uma alma, espírito desencarnado, somente espírito. E ele se liga sucessivamente a diversos corpos, nós ligaremos sucessivamente a diversos corpos com um fim específico do autoaperfeiçoamento. Nós fazemos o autoaperfeiçoamento, a autocaridade, que é a próxima preleção, a automoral, o autoamor. Essas são as formas de que nós estamos encarnados. E para que nós estamos encarnados? Para crescermos constantemente, anulando o quê? Anulando os nossos erros, que alguns nos chamam de karma.
anulando os erros do passado, refazendo os nossos caminhos e ficando livre com o nosso livre-arbítrio para atuar pela felicidade de todos, inclusive e principalmente da própria. Tudo isso que eu falei nos leva à seguinte pergunta: o que é infelicidade para nós? Normalmente, nós consideramos como sendo infelicidade todo e qualquer acontecimento que contraria o equilíbrio e que distorce o programa que nós elaboramos para nossas vidas. Ocorrências infaustas, pobreza, solidão, perda de relacionamentos, desencarnações, enfermidades de seres queridos, doenças pessoais, são considerados como verdadeiros infortúnios que dilaceram a nós e as incontáveis existências humanas. Outras coisas vão muito além disso. Perder o ônibus para uma pessoa, ou chegar atrasado no trabalho, ou não conseguir entrar no cinema, pode ser um ato de desespero e um ato de infelicidade. Não ver o cantor. Não faz muito tempo que um cantor de outro lugar viria no Brasil e as pessoas estavam acampando há uma semana antes do acontecimento porque elas queriam ver o cantor. Seria uma total infelicidade se não conseguisse aquilo. E para isso, uma semana antes estava acampado. Essa analogia nos lembra que para encarnarmos nós fazemos mais ou menos esse tipo de acampamento. Só que nós ficamos correndo atrás de um ser famoso, um ser que será muito famoso para nós, que chama pai e mãe. E corremos e acampamos e montamos guarida e exigimos: por favor, me aceite como filho, eu prometo que desta vez eu vou acertar tudo. Nós acreditamos. Mas na hora que nós estamos encarnados, Deus do céu, as brigas são inevitáveis e a seguinte acusação são constantes: eu não pedi para nascer. Quando eu cheguei na doutrina espírita e me falaram isso, eu não pedi para nascer. Eu disse: não, você não pediu, você tem toda a razão, nota 1000 para você, você implorou. Você não pediu, você implorou. Então, tanto quanto nós imploramos também. Então, nós fazemos na vida encarnada mais ou menos o que nós fazemos na vida espiritual para chegarmos aqui. Ver uma pessoa famosa, agora quando nós olharmos, nós vamos pensar: nossa, eu já fiz isso na espiritualidade. Para nascer, a encarnação é uma oportunidade rara e difícil de conseguir. Precisa-se trabalhar muito para ter esse direito. André Luiz diz que esse direito chama bônus horas. Nós trabalhamos na espiritualidade para ter o direito de conseguir um pai, uma mãe, um lar, uma família. E muitas vezes nós trabalhamos pelo direito somente de nascer. Nem vai ficar com pai, nem com mãe, nem com nada. Por isso que quando nós vemos um ser nascer e será abandonado, antes de julgarmos, nós devemos pensar no que tipo de acampamento que foi feito na espiritualidade, qual o merecimento de cada um e qual o acordo de cada um. Porque às vezes nós só precisamos da oportunidade de estar encarnados e fazer o melhor. Nós conhecemos muitas pessoas e nós vemos muitas pessoas que tiveram oportunidades e vidas extremamente miseráveis e não ficou na infelicidade.
eles foram crescendo. Se as nossas almas se entristecem quando deparamos com irmãos carregando aflições, como ser abandonado, como ser deixado, como ser truciados pela miserabilidade, carregando cangas pesadas que vão esmagando eles lentamente e muitas vezes a nós nos nossos sentimentos, nós precisamos compreender o porquê que essas coisas acontecem. Por que algumas pessoas querem a saúde e não conseguem? Querem a felicidade e não conseguem. Querem uma estabilidade e não conseguem. Carregam fragilidades orgânicas inadmissíveis. E antes de nós gritarmos por que comigo ou o que nós fizemos contra Deus, nós temos que analisar que estar paralítico, estar surdo, demente, estar vivendo situações completamente ilhadas em lares de miséria, que atravessam dificuldades extremas, e nós vemos isso cada dia e cada vez mais. Hoje nós andamos nas ruas, nós circulamos, em todos os lugares nós encontramos moradores de rua. 15 anos atrás, 5 anos atrás, que 15 anos? 5 anos atrás, no meu bairro, distante da cidade, você não via um morador de rua. Hoje nós temos qualquer estabelecimento comercial que tenha uma maquise, tem moradores de rua. Antigamente você circulava em Campinas e a gente tinha a sensação de que Campinas estava isolado das favelas, dos morros, das miserabilidades que nós víamos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quando eu vim de São Paulo para Campinas, a coisa que mais encantou-me foi a ausência desse tipo de coisa. E hoje, em todos os lugares, nós vemos isso num estado crescente. Por que essas reencarnações? Por que alguns desfrutam de beleza, de inteligência, de sabedoria, de saúde, de fortunas e desperdiçam com as suas forças e inutilidades, insensatez, numa vida sem nenhum objetivo espiritual, nenhuma evolução ele busca, nenhuma responsabilidade? E por que milhões renteiam-se com a ignorância? Experimentam tarefas rudes no campo e nas cidades, trabalhos exaustivos, exaurem-se, choram e sangram, precisam de 2, 3 trabalhos para sustentar o lar, enquanto que outros vivem em ociosidade, vivem em festival. Como compreender essa diferença sem entender por que alguns estão em casebres? Por que alguns estão em favelas? Por que alguns estão em palafitas? Por que alguns estão embaixo de maquias? Por que uns não sabem o que comer e outros não têm o que comer? Por que uns estão em berços dourados? Por que uns têm a tecelagem das roupas mais finas? Por que um tem criadagem especial? Por que um tem inteligência e estudo? Por que o outro tem a ignorância? Por que um quer estudar e o outro não se esforça? Por que um analfabeto e o outro inteligente? Por quê? Nós fazemos essas perguntas mesmo tendo a doutrina como base. Por que para uns os benefícios da cultura, da arte, da boa música eleva a alma e outros escolhe algo que fere os nossos tímpanos, fere os nossos sentimentos, fere a nossa sensibilidade? Por que essas diferenças? Por que tem raças especiais? Por que tem povos privilegiados? Por que tem países onde somos verdadeiras clãs?
saindo das cavernas, que não conhece absolutamente nada de tecnologia, que não conhece o conforto da cidade, da modernidade que temos. Povos encarnados que não conhecem o gelo, que não têm ideia do que é eletricidade, que não sabem o que é água na torneira. E eu não estou falando somente da África. Hoje eu estava vendo uma reportagem onde uma criança de 12 anos no Nordeste brasileiro estava com medo da descarga do vaso sanitário que ele nunca tinha visto antes. Ele achou que seria sugado. Por que esse tipo de coisa? Por que uma humanidade abençoada e outras primitivas? Por que tantas diferenças? Nós precisamos compreender esses quadros. Se nós não compreendermos esses quadros, nós não conseguimos sequer entender a doutrina que nós professamos. Nós falamos da doutrina, mas nós vamos nos pegar criticando, nós vamos nos pegar julgando e condenando administrações, achando que a vida social carrega a responsabilidade que não lhe atua, que não lhe cabe. Será incrível achar que o Supremo Pai haja criado a todos num momento de elaboração do corpo para uma única vida humana, com tão variadas circunstâncias e contingências? Será que Deus nos criou dando privilégios a um, felicidade a outros e uma vida infernal a milhões? Seria Deus tão cruel quanto a nossa própria crueldade em fazer análise? Isso não seria possível, de forma alguma. Quando nós pensamos isso, quando nós achamos que um merece mais do que o outro, nos leva a pensar e atualizar-se, como o sonho que eu tive essa noite. Eu dormi muito pouco esta noite, praticamente não dormi. O Toninho disse para mim assim, de manhã: está dormindo ou acordada? Eu disse: ainda não dormi. Ele falou: mas já está na hora de levantar, eu vou tomar banho. Só um parênteses, eu tenho fibromialgia e com esse tempo instável eu tenho muitas dores, por consequência não dormo. Ele foi para o banho e eu dormi. Isso era 6 horas da manhã, eu dormi. Nesses minutos que eu dormi, eu estava sentada em algum lugar que eu não recordo, e Joana chega e diz para mim assim: está preparada para estudar Kardec? Eu ainda não estudei Kardec? Estás preparada para estudar Kardec? Devolvi a pergunta: eu ainda não estudei Kardec? Ela faz a terceira pergunta, mais uma vez: está preparada para estudar Kardec? Eu sim. Então vá e estude. Eu acordei 15 para as 7, esse foi meu sono. Pouquinho que dorme, você recebe mais lições. O pouquinho que nós podemos fazer, nós temos que estar conscientes. Não adianta falar que professa uma doutrina que fala de pluralidade das existências e não compreender essas divergências e circunstâncias e contingências. O que infelicita é a ideia de que a nossa vida
é somente essa vida encarnada. Mesmo que nós sabemos que não é, nós acreditamos por alguns momentos em nossa vida que esta vida é mais importante que a vida espiritual. E por achar que esta é mais importante, supervalorizamos a vida material e desvalorizamos a espiritual. O que acontece conosco na espiritualidade? Quem já teve a oportunidade de ler Voltaire, de Irmão Jacó? Chegamos na espiritualidade conhecedores da doutrina espírita e em estado de miserabilidade, precisando refazer as nossas lições, porque a vida material, as pompas da vida material, a vida social, a intensidade da vida material era mais importante do que a vida espiritual. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E por sermos herdeiros de nós mesmos, nós temos que planejar o nosso futuro. Planejando o nosso futuro para que ao encarnarmos, mesmo que nós sejamos neto ou bisneto de uma geração que nós a chamamos de perdida, nós conseguimos dar continuidade à nossa trilha evolutiva, auxiliando eles a evoluírem também. E num outro futuro, eles também serão os nossos netos e bisnetos, mais uma vez, porque isto é o ciclo da vida, ir e voltar o tempo todo. A vida do homem não é uma porta estreita que só esta vida material, mas ela é uma experiência de berço-túmulo. Nós entramos e saímos no corpo tantas quantas vezes seja necessário. E é importante que nós possamos sair e entrar na vida material sempre com um passo à frente. Porque quanto mais passos nós damos à frente, mais conseguiremos ensinar os que estão atrás de nós. Qual a importância de nos imaginarmos como espíritos de luz? É conseguir iluminar o que está vindo atrás de nós. A vida e o ser espiritual jamais perece. E ao sabermos que nós jamais perecemos e que nós somos imortais a partir do momento que fomos criados, cessa em nós o tédio, cessa em nós a preguiça de aprender, cessa em nós a preguiça de progredir, porque nós temos a vida imortal pela frente e precisamos melhorar. Porque senão, o que acontecerá conosco? Vamos chorar. Perdi mais uma oportunidade. Aí chega lá na espiritualidade, começamos a fazer acampamento de novo. Para quê? Conseguir de novo um pai, conseguir de novo uma mãe, conseguir um irmão, para nascermos. A responsabilidade de nascer, meus irmãos, a responsabilidade de crescer, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de carregar um título de espírita, nos coloca dia a dia em sentinela. E quando relaxamos essa sentinela, um espírito vai nos dizer: estás preparado para estudar? Estás preparado para ensinar? Estás preparado para ser o trabalhador da última hora? Estás preparado para melhorar a terra? Nós fomos convocados, chamados à encarnação. Nós fomos chamados a melhorar a terra. Nós fomos chamados a ser farol, iluminar os que venham atrás de nós. Mas às vezes esquecemos. Às vezes nós achamos que o nosso papel de espírita é somente ir à casa espírita. Uma vez por semana.
participar de alguma reunião, ser preletor ou ser passista, ser médium ou ser dialogador. Meu dever está cumprido. Já faço a minha tarefa de caridade. Já faço o meu trabalho de homem de bem. O verdadeiro espírita reconhece-se pelo esforço que faz em modificar-se a cada dia. E o homem de bem é aquele que ilumina o caminho do próximo, além de fazer o bem em si. Deixar de fazer o bem só porque conhece o mal é pior do que aquele que não tem nenhum conhecimento. Será cobrado muito mais. Além de conhecer, além da casa espírita, há necessidade de praticar. Praticar aonde? Na casa espírita? O que Jesus disse para os seus discípulos quando todos passavam e punha a esmola para o templo? O que ele disse quando a viúva colocou? Em verdade vos digo que essa deu mais que todos os demais, porque ela deu do que lhe faltava. Nós achamos que dar o excesso às nossas sobras é um trabalho de amor, é um trabalho de caridade, é um trabalho de autoiluminação, e nós estamos pondo a nossa encarnação em dia, essa dádiva que Deus nos deu para recomeçar. Mas não é verdade. Nós temos que trabalhar. A nossa meta é trabalhar em favor de nós mesmos. É desenvolver um livre-arbítrio aonde a nossa vida e a vida do nosso próximo está incluído. É desenvolver um determinismo da felicidade, aonde a minha felicidade é tão importante quanto a felicidade de qualquer irmão. A dor, ela nos dá a opção de melhorar o nosso próprio progresso. Alguns de nós escolhemos a dor para melhorar o próprio progresso. Nós escolhemos com a nossa própria vontade, mas ela não nos permite ser vítimas de nós mesmos e não trabalhar em favor de ninguém só porque tem dor. Um dos grandes exemplos da atualidade que nós temos é Kardec, que trabalhou pela doutrina, que não tinha internet, que não tinha computador, na pena, e os espíritos lhe avisando que o seu cérebro não ia aguentar. Só mais uma informação, só mais um ensinamento, dai-me mais um dia. Dor. Mas esta dor não era só física. Ele carregava a dor moral de ser caluniado, de ser difamado, de mudar de lar constantemente para diminuir as despesas. Porque virava e mexia, o aluguel era mais alto do que os seus recebimentos. E nem por isso a doutrina ficou falha. Às vezes, um irmão nos convida para fazer uma palestra e nós pensamos assim, vou olhar na minha agenda para ver se não combina, não marca com nenhum compromisso social. Nós temos muitos companheiros que fazem isso. E de tanto ver isso, eu fiz uma promessa à espiritualidade. Se tinha vaga, não importa o dia. É importante. É importante, meus irmãos, não atrasar naquilo que podemos fazer.
não deixar para o futuro, não deixar para o amanhã. No futuro, em outra encarnação, quando o mundo estiver melhor, eu farei mais e eu farei melhor. Mentira! Porque quando chegar naquele dia, nós vamos dizer, quando for melhor, a oportunidade é agora, é hoje. Jesus, o nosso irmão maior, em nenhum dia, em nenhum momento, ele parou de salvar vidas. Ele disse a cada um segundo as suas obras. A dádiva de Deus na encarnação é nos dar a oportunidade. Mas a oportunidade não é eterna. A cada falha, a cada momento que deixamos, mais complicamos pelo nosso livre-arbítrio. Aqueles que lhe chegavam, ele dizia, a tua fé te salvou. Ides e não erre mais, para que um mal pior não te aconteça. Porque quando nós temos consciência e nós erramos, será mais difícil. Quantas vezes nós desejamos ouvir uma música? Quantas vezes nós desejamos ler um livro? Quantas vezes nós desejamos correr na praia? Quantas vezes nós desejamos dirigir um carro? Quantas vezes nós desejamos simplesmente ter um dia de folga? Quantos desejos carregamos e que são anulados porque já carregamos a consequência de nossos erros do passado? Acumularemos, deixando para depois? Parece fácil quando você tem a certeza de que a espiritualidade existe. Não é fácil, é mais difícil. Porque você é chamado à responsabilidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas você tem a consciência de tamanha dádiva de Deus. Você tem a consciência de tamanho presente. Você tem a consciência de tamanha oportunidade. Você tem a consciência de que perdoar é mais fácil. Você tem a consciência de que fazer com brandura é melhor. Você tem a consciência de que a vida é perene e que aqueles que você conhece, você vai cruzar mais cedo ou mais tarde. Não é melhor cruzar somente com amigos? Não é melhor cruzar somente com aqueles que você fez ou recebeu o bem? Por que deixar uma trilha de espinhos se nós temos a oportunidade bendita de semear rosas? Pétalas de rosa que perfumam a nossa vida e a vida do nosso próximo. Para que deixar o espinho e a pedra no caminho do nosso irmão, se tirá-la basta apenas um gesto de boa vontade, causando a nossa felicidade e a felicidade do nosso próximo? Por que deixar para amanhã para secar as lágrimas, se as nossas lágrimas são secadas continuamente pela espiritualidade maior em torno de nós? Por que deixar para amanhã, reclamando o passado, se a única dádiva que temos é o momento presente?
O nosso passado já foi, teremos que refazê-lo. E o nosso futuro depende do que nós fazemos agora. Por que deixar para amanhã a oportunidade de dizer: eu te perdoo, eu te amo, vamos recomeçar, eu te ajudarei. Se nós podemos fazer agora, por que deixar para amanhã a oportunidade de consolar um irmão que nos procura, se a sua dor é agora? A reencarnação é dádiva de Deus. Cabe a nós colocarmos canga ou dar-lhe asas. A reencarnação é dádiva de Deus. É oportunidade de refazer os nossos caminhos. Mas esta oportunidade só será bendita diante daquilo que fazemos do nosso livre-arbítrio. A reencarnação é dádiva de Deus. É um presente ofertado. Fazer amigos é fazer previdência adiantada para o futuro. É ganhar créditos para a próxima encarnação, ser mais iluminada, ser mais feliz. E de reencarnação em encarnação, indo e vindo, vamos fazendo família espiritual, vamos criando almas afins, e de tanto sermos afins, vamos e voltamos encarnados juntos, criando verdadeiras colônias de felicidade. E são nas colônias de felicidade, nas colônias de alma afins, que recebemos aqueles que já nos foi espinho ou que já espinhamos, com a função de aparar, arestar, para que um dia ele também possa fazer parte da nossa família espiritual. Nós nos atraímos àqueles que amamos. Quanto mais amarmos, mais em amigos encarnaremos. A dádiva de Deus é a conquista de cada dia. O amor se conquista a cada dia. Todos os dias, infinitamente. Esta é a nossa lição. Aprender. Joana nos diz que para encarnarmos e estarmos entre amigos, há necessidade de nos empenharmos em praticar o homem Jesus. Porque ao encarnarmos na Terra, se nós não praticarmos as lições de Jesus, todo o empenho será perdido e a nossa mente psicológica ficará doente, necessitando o empenho de novos amigos e o empenho desdobrado dos enviados de o homem Jesus. Que possamos fazer de Jesus o nosso amigo maior, o nosso amigo de todos os momentos. Mas não vamos colocar Jesus distante de nós, lá no infinito, não sei aonde. Ele disse que veio para que tenhamos vida, vida em abundância, e que Ele estava no meio de nós. Quando um homem ou mais se reunirem em meu nome, ali estarei. Se Jesus está presente conosco em suas orações, em nossas orações, há necessidade de comungar com Ele. O que é a comunhão? O que é fazer essa comungação com Jesus? É mais ou menos assim. Mestre, sabe, lá no passado, outrora, tu nos ensina que o amor é a nossa dádiva.
nos ensina que não devemos errar, para que o mal maior não nos sucedesse. Éramos simples e ignorantes, e no nosso aprendizado desviamos através do egoísmo, através do orgulho, na busca incessante do poder, na busca incessante de se afirmar como homem, esquecemos de sua lição máxima, ensinando-nos a simplicidade e a humildade. Mestre, no mar da Cananéia, caminhamos ouvindo o murmúrio dos barcos, o alarido dos pescadores, ouvindo a sua voz graciosa, que nos ensinava do amor e da bondade, da justiça, do perdão infinito de Deus. Mas sempre acabamos por esquecer. No grande dia do Pessah em Jerusalém, tu divide o pão e o vinho e nos esclarece para comemorar em teu nome, para carregar dentro de nós a lembrança do seu sacrifício em favor de nós. Espírito de luz, Espírito iluminado, adentrar-se na densidade da terra para encarnar, sentindo na pele as junções das dores da vida encarnada, sem nada ter para corrigir. Tome do vinho, tome do pão e lembrai de mim que fiz isso por vós, para que compreendam que o amor maior é aquele que damos ao amigo, aquele que diz que conhece a Deus, mas recusa, importuna o irmão, é um mentiroso. Porque se importuna aquele que lhe acode, aquele que lhe pede, aquele que pede socorro infinito. E este mesmo que vê, jogue a escanteio, como conhecerás a Deus que não vê, que não percebe? Ainda assim passamos o véu do esquecimento. Ainda assim, Senhor, esquecemos. Em outras vidas, ensinamos-te que tu és um homem morto, pregado na cruz e frio. Ensinamos que castiga, ensinamos que não perdoa, esquecendo as suas lições humildes, esquecendo-se do teu amor, esquecendo do teu riso fácil, esquecendo da multiplicação dos pães, esquecendo das curas. Em outras vidas, Senhor, falamos que tu és o Senhor vivo, a palavra que é viva, e por causa disso matamos em teu nome, esquecendo da sua lição de Pedro, embainhe a tua alma, porque o céu não se conquista pela violência. E se na noite de Bartolomeu queimamos nas ruas, esquecemos da sua lição frágil e pequena, faça-se. E no silêncio dos mosteiros estudamos as suas lições. E finalmente ela adentra em nós,
finalmente se faz presente em nossa vida. E agora as lágrimas serão de sangue para resgatar tantas dores impostas. Mas o coração está unido a Ti. A esperança e a fé se faz maior. Mestre, receba em Teu seio todos os irmãos que possamos recolher. Receba em Teu seio todos os irmãos que possamos esclarecer. Receba em Teu seio todos os irmãos que possamos tirar do erro, da ignorância, dos vícios, da preguiça mental e espiritual, da demência, do orgulho e do egoísmo. Este é a oferta que trazemos ao Teu altar. Corações compagidos, corações consolados, corações esclarecidos. E Mestre, continue conosco em toda a nossa infinita jornada, para que um dia possamos novamente ter o direito de luz em estar contigo, em plenitude. Agradecemos a Ti, agradecemos a todos os amigos espirituais desta casa, agradecemos os irmãos aqui presentes, e que cada um de nós possamos voltar aos nossos lares com o coração adocicado pelo mel da Sua sabedoria e iluminado pela luz da Sua evolução. Esteja conosco sempre, Mestre de amor.